015. Que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua família. Que bom ter você aqui no Por Dentro da Palavra. O Por Dentro da Palavra é um canal feito com bastante simplicidade, mas com muito carinho e dedicação a você. E hoje nós falamos sobre teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no que diz respeito ao mundo evangélico. Via de regra, as pessoas resumem o movimento evangélico, o evangelicalismo, apenas com a teologia da prosperidade. O que é? Onde surgiu? Bom, essa teologia, ela surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos. Ela não nasce num ambiente cristão, ela nasce em seitas esotéricas, e pelo fato dela estar no mesmo período histórico do pentecostalismo, o pentecostalismo nasce em 1900 até 1906, e curiosamente, essas seitas que defendiam essas ideias, esse antropocentrismo, essas confissões que a fé vai determinar a ausência de enfermidades, está também no final do século XIX. Então, estão no mesmo momento histórico. Com o desenrolar do tempo, elas se unem. Como o nosso país é um exportador e consumidor de tudo que os Estados Unidos faz, essa teologia chegou aqui com o chamado neopentecostalismo. Pastor, o que tem de errado com a teologia da prosperidade? Eu quero dizer que o evangelho é a libertação integral. Aonde existe um sistema de opressão, o evangelho é a libertação, ok? Isso é ponto pacífico, isso não é coisa da teologia da prosperidade, isso é o evangelho bíblico. Porém, nós não podemos ser irresponsáveis e pensar que pelo fato do indivíduo ser pobre, ele está relegado à condenação, que o status social e econômico dele é sinônimo que ele está em pecado. Por exemplo, essa semana eu liguei o meu rádio e eu ouvi um pastor dizer que o pobre era do diabo. Eu queria perguntar ao querido pastor como é que ele me explicaria o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 2, que diz que o rico e o pobre se encontram e a todos fez o Senhor. Não tente espiritualizar o texto. Primeiramente, faça uma interpretação exegética. Depois você teologiza sobre ele. O termo pobre aqui é varash. E varash é pobre. Não é o pobre que você entende, é o pobre que na cultura hebraica era o pobre sem condições. A Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 5, verso 3, Macarius tu pitokoi, bem-aventurados são os pobres. E o termo pobre ali, pitokoi, é aquele que não tem finanças, é o pobre mesmo. Eu pergunto, que céu é esse que esses pastores querem morar? Porque se o pobre é maldito na sua teologia, como é que você vai me explicar as bem-aventuranças? Porque a minha Bíblia diz que os pobres no sistema do reino de Deus, ele é bem-aventurado. Entende? Então nós não podemos mais admitir que essa teologia seja repassada de maneira crítica. Essa teologia irresponsável, antropocêntrica, que humaniza Deus e deifica homens. De modo nenhum. O evangelho é libertação integral. Mas eu falo com você, meu amigo, minha amiga, que por alguma situação que não depende de você, você está no sistema financeiramente opressor e muitas das vezes você não tem nem o que comer em casa, você não é maldito. A minha Bíblia diz que você é bem-aventurado. Mantenha a tua fidelidade, a tua integridade a Deus e não permite jamais que indivíduos não comprometidos com a Bíblia, comprometidos apenas com Mamon, coloque na sua cabeça esse sentimento. Isso é irresponsabilidade. Jesus Cristo te ama, você é importante e na dinâmica do reino de Deus, você é bem-aventurado, tá bom? Que Deus abençoe você e fique por dentro da palavra. Todos os dias nós vamos colocar aí vídeos, se não todos os dias, mas pelo menos semanalmente, para você acompanhar a gente, tá bom? Fique com Deus em nome de Jesus.